Boa tarde, pessoal. Aqui novamente a professora Ana Mansur e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula de centroide, certo? Na aula anterior eu propus para vocês uma seção composta apenas por retângulos e nessa aula eu apresento para vocês uma figura composta, tanto tem no roteiro de vocês também, na sala do café, quando ela é composta por um retângulo e também por triângulos. Vem comigo, eu posso ter essa estrutura dessa forma ou dessa forma. Beleza? Vocês acham que se eu tenho... Ó, ignorem aqui o desenho, tá? De criança. Vocês acham que se eu tiver uma estrutura que ficar apoiada assim, ela vai ter o mesmo centro geométrico, o mesmo equilíbrio de uma figura que esteja virada dessa forma? O que vocês acham? Né? Então, antes de a gente começar a resolver o exercício das duas formas, tá? Nas duas orientações, eu quero trazer para vocês novamente o seguinte. No exercício anterior, a gente tinha um retângulo, tudo certo. Quando a gente calcula a área, a gente calcula a base vezes a altura. E para obter, né, o centro geométrico, nós pegamos a base e dividimos por 2. Centro geométrico em relação ao eixo x e o centro geométrico em relação ao eixo y, h sobre 2. Fechou? Show de bola! O que acontece quando eu tenho um triângulo? Tá? Um triângulo retângulo. Who the fuck's that one? Triângulo retângulo é quando eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo que faz essa quinazinha aqui, que é 90 graus. O que acontece que muitos livros trazem, muitos sites trazem, desculpa, e às vezes a pessoa acaba se confundindo. Ah, a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, isso tudo certo. Mas o centro geométrico, num triângulo retângulo, tem gente que acha que é o seguinte. Base dividido por 3, né? Em relação ao eixo x. A altura dividida por 3 em relação ao eixo y. Prestem muita atenção. A base dividida por 3 e a altura dividida por 3, se ele estiver nessa disposição. Como assim, Ana? Gente, nessa orientação, o b sobre 3, né? Eu vou falar de um jeito bem grosseiro, o equilíbrio estático, tá? É sempre, como eu havia falado no vídeo anterior, onde eu tenho a maior massa, a maior concentração de matéria. Vai ser sempre, se você quiser que fique mais claro, sempre próximo ao ângulo de 90 graus. Não entendi, Ana? Vem cá. Se nós tivéssemos assim, tá? E a orientação do nosso triângulo fosse a seguinte. Vê que ele tá do lado contrário. O meu ângulo de 90 graus, que é o meu ângulo reto, onde forma a quina. É isso aqui, tá? O b sobre 3 é partindo do meu ângulo de 90 graus. O h sobre 3 também, certo? Se eu tenho um b, né, uma base, olha só. B sobre 3 é o meu centro geométrico, mais próximo ao ângulo de 90 graus, portanto, o restante vai ser 2b sobre 3. Porque b sobre 3 e 2b sobre 3, né, vou ter um b. Eu tenho que partir do ângulo de 90 graus para achar o meu centroide. Então, essa partezinha vai ser b sobre 3. Só que daqui da minha origem, onde eu coloquei de referência, vai ser 2b sobre 3. Então, o que eu quero desmistificar para vocês? Ah, centro geométrico de triângulo retângulo é sempre b sobre 3. Depende. Nesse caso aqui, no nosso ponto de referência, em relação ao eixo x, vai ser 2b sobre 3. Agora, vem comigo. Em relação ao eixo y, ele não está mais perto aqui do ângulo reto? Então, aqui é b sobre 3. E aqui, né, até fechar o nosso triângulo, seria 2b sobre 3. Então, para essa figura, por exemplo, o nosso centro geométrico que a gente vai obter, tudo depende dos valores que eles fornecerem para vocês de base e altura, seria 2b sobre 3 em relação a x e b sobre 3 em relação a y. Eu quero que isso fique muito claro, que isso é muito comum de errar. Eu já errei, tá? Épocas de graduação, por isso que eu gosto tanto de ficar martelando no centroide. É um conteúdo muito importante e às vezes passa despercebido. Certo, gente? Então, vamos lá. Se nós tivéssemos o seguinte, esse nosso primeiro exercício. A área, gente, o nosso primeiro retângulo, base vezes altura, que é a nossa área dividida por 2. A base é 20, a altura é 54. Base 54 vezes 20, vamos lá, dividido por 2. Eu vou ter uma área de 540. Olha só, esse triângulo está nessa posição, esse aqui está só rebatido. Porque vocês concordam comigo que é 20 aqui e 54? Eu estou submetida à mesma área. Eu já posso colocar que é 540. Vou fazer que nem no outro exercício para x e para y. Então, a nossa área não vai mudar. 540.
O nosso retângulo, a área do retângulo é base vezes altura, 54 vezes 40. 54 vezes 40, 2.160, certo? Já vou colocar aqui. Se atentem muito agora. X barra. Vou colocar o meu plano de origem aqui, tá? Esse primeiro quadrante. E se eu coloco, claro que depende da referência que você quiser colocar, mas então eu tô partindo do meu centro 00, né, da minha origem aqui. Então é partir daqui até o centro geométrico de cada figura independente. Vamos lá. Triângulo 1, o que eu acabei de falar para vocês? O centro geométrico, ele tá sempre mais próximo ao ângulo de 90 graus. Essa partezinha aqui, deixa eu botar aqui para cima para não ficar tão confuso, é B sobre 3. Então, o restante vai ser 2B sobre 3. Eu pergunto para vocês, esse x barra e y barra é sempre da origem ao meu centro da figura. Se a minha origem é aqui, até o centro geométrico, vocês concordam comigo que não é B sobre 3? É 2B terços? 2B terços, mas eu tenho o valor de B. Então, vai ser o quê? 20 vezes 2 dividido por 3. 13,33. Eu aconselho vocês a utilizarem sempre duas casas depois da vírgula. 13,33, certo? Em Y, para essa mesma figura, o centro geométrico também está aqui em cima, galera. Porque o meu ângulo de 90 graus está aqui. Então, é B sobre 3 e aqui 2B sobre 3. Eu parto da origem até o meu centroide. 2B sobre 3 de 54. Veja lá. 54 vezes 2 dividido por 3. 36, tá? Isso aqui para o meu Y, já estou adiantando. Certo. Vem comigo. Centro geométrico em relação a x do retângulo é mais fácil. Se isso aqui mede 40, vai ser 20, vai ser bem na metade. Só que lembrem-se que é o centro geométrico até a origem. Eu tenho esse 20 da primeira figura e agora o B meios do retângulo vai ser 20 mais 20. Então, é 40. E do meu retângulo em relação a Y, metade, tá? De 54 é 27, tá? Metade é 27 do retângulo. Beleza. E agora o último triângulo em relação a x, vem comigo. O ângulo reto tá aqui. Esse pentelinho de nada é o B terços, esse aqui 2B terços. Se eu quero dar origem ao meu centroide, vai ser, a origem tá aqui, 20 mais 40 mais B terços desse triângulo. Ou seja, B terços, bem devagar, ó. B terços, 20 dividido por 3, 6,67, 6,66. É isso aqui. Só que eu tenho mais o 40 e mais o 20. 66,66 ou 66,67. Certo? O que nós precisamos obter agora é o somatório da área e o somatório do momento estático. Esse somatório aqui pra gente vai dar 3.240, tá? E esse aqui a gente vai multiplicar um pelo outro. 540 por 13,33 vai dar 7.198,2. 2.160 por 40 vai dar 86.400, certo? E o 540 por 6667, gente, se der alguma coisinha de diferença em termos decimais, tá em função do arredondamento que vocês utilizaram. Então, quanto a isso, não se preocupem. Esse somatório vai nos dar um resultado de 29.600. O meu x barra, portanto, vai ser o 129.600 dividido, né? Vou colocar aqui para ninguém se perder, dividido por 3.240, tá? Isso vai dar um x barra de 40. O x barra ainda coloquei no resultado só. Gente, é o 40, tá? Certo? Beleza. O nosso y. Ah, desculpem, eu não vi o y barra do último triângulo. Olha lá, ele tá mais próximo a 90 graus aqui em cima, tá? Eu preciso calcular o y barra desse triângulo. Então, é 2b terços. Então, vai ser o quê? 2 vezes 54 dividido por 3, certo? Então, aqui embaixo é 36. Vamos fazer todas as multiplicações aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais rápido, vocês confiram com o de vocês depois, tá tudo certo, tá? E aqui, 19.440. 19.440. Portanto, aqui o somatório, a área é a mesma, porque é a mesma figura, tá? E esse aqui eu vou somar, vai dar 97.200. Portanto, a nossa simetria em relação ao eixo Y vai ser
de 97.200 dividido por 3.240, o que a gente obtém um y barra de 30. Ana, no vídeo anterior, o que eu falava para vocês? Se nós colocarmos, né, passássemos uma linha aqui, vocês concordam comigo que essa parte da esquerda, né, em termos de dimensão, em termos de altura e comprimento, é a mesma que essa? Então, eu já podia automaticamente falar para vocês que o x era no 40. Eu só fiz as contas só para provar para vocês e para a gente fixar, tá? Só que o y, como a minha maior região de estabilidade, ela tá na parte superior, eu vou ter o meu ponto médio, que é 54 dividido por 2, que vai ser 27. Só que vai ser o quê? 27 mais um pequeno deslocamento, que é onde está o meu momento maior de equilíbrio, certo? Então, aqui deu 30. O que acontece nesse outro caso que eu quero falar para vocês? O meu ponto médio é a mesma figura, eu só mudei, tá? Uma tá assim e a outra tá assim. O que acontece? Essa também vai ser 40, o x, porque eu tenho uma simetria em relação à parte direita e à parte esquerda. Só que aqui, o meu momento maior tá na parte inferior. Então, se 54 dividido por 2 é 27... né? O ponto médio aqui seria 27, em caso houvesse uma simetria, eu consigo adiantar para vocês que vai ser um valor inferior a 27, o CG dessa figura, tá? Vamos lá, a área é a mesma, tá? Da de cima, não mudei nada, que eu não mudei nenhuma dimensão, então vai ser 540, 2160, vou só copiar aqui para vocês, tá? 1160 e 540. X barra e Y barra, tá? O que acontece? Vamos fazer de novo aqui. Eu aconselho sempre colocar como referência o primeiro quadrante. Eu acho que fica mais fácil, tá? Em termos que é um quadrante positivo, tanto para X quanto para Y. Acho que fica o jeito mais fácil, mais claro. Cada um tem um jeito que se identifica melhor e obtém um entendimento melhor da matéria. O X barra para o primeiro, gente. Ângulo de 90 graus está aqui mais uma vez. Então, aqui eu tenho B sobre 3 e aqui eu tenho 2B sobre 3. Em relação à minha origem, o meu CG está onde? No 2B sobre 3. 2B sobre 3. 2B sobre 3, vamos ver aqui na minha colinha, dá quanto? Dá 13,33, que é igual o lá de cima, certo? O nosso Y barra, como o nosso CG está mais próximo aqui da origem, né? Ó, 90 graus. Aqui é H sobre 3, o restante 2H sobre 3. Então, aqui, o H sobre 3, certo? Eu tenho o 54. 54 dividido por 3 vai dar 18. Isso para a primeira figura. Estou colocando o X barra e o Y barra. Segunda figura, retângulo, tá? X barra vai ser exatamente na metade, exatamente na parte de simetria, vai ser 20. Só que eu tenho que sempre voltar para o meu ponto de origem. 20 mais 20 vai ser 40. O meu Y barra vai ser exatamente na metade, né? Porque a gente tem um retângulo, 54 por 2, 27. Já o último triângulo, o nosso ângulo reto tá aqui. Portanto, essa primeira partezinha é B terços, a segunda 2H terços. Então, vai ser 20 mais 40 mais B terços. B terços é 20 dividido por 3, dá 6,67. Mais 40 mais 20, 66 e 67. Em relação a Y, o ângulo de 90 graus está mais aqui embaixo, H sobre 3, certo? H sobre 3 vai dar também 18. Se nós fizermos as multiplicações todas aqui, confiram, tá? Com os dados de vocês. A aula filmada é ruim porque não tem ninguém para corrigir as contas pra gente. Aí não é tão agradável, né? A gente tem que fazer todas as contas. Então, vamos lá. Os nerd alert aí, vejam se tá tudo certo. O somatório da área é exatamente igual lá de cima, né? 3.240. 3.240. O meu somatório do momento estático, vamos ver se eu não fiz nada de errado aqui. Somatório do momento estático, não tinha feito a minha colinha aqui. Ah, é igual lá de cima, de X, deixa eu ver. 129.600, certo? E o somatório de Y, 777. O que a gente vai fazer? O X barra, mais uma vez, não precisava calcular, né? Porque já está em relação ao nosso eixo de simetria. Mas só por um desencargo de consciência, né?
Vamos lá. 3.240 vai dar 40 o nosso x barra. O y, por sua vez, 77.760 dividido por 3.240 vai dar um x barra de 24. O que que eu provo com isso, gente? Tudo depende da orientação da minha figura. Mais uma vez, eu tenho a inércia maior na parte superior. Então, vai estar deslocado para cá o meu y. Não vai ser exatamente na metade. E não posso dizer para vocês que triângulo retângulo é sempre b sobre 3. Você sempre tem que identificar onde está o ângulo de 90 graus. Então, essa figura tem um centro geométrico diferente dessa figura. A primeira figura, a gente tem 40 e 30. Essa segunda, 40 e 24. Certo? Na sequência, eu vou enviar para vocês 2 exercícios, tá? Para fixar esse conceito, que eu acho de extrema importância. E na segunda-feira eu envio para vocês o gabarito com passo a passo da resolução, ainda tratando de centroide. Por quê? O momento de inércia, vocês aplicam fórmula. Posso até mandar para vocês passo a passo com comentários, mas eu sempre atento ao seguinte: o que a galera erra em prova, depois o pessoal da civil que vai fazer estrutura metálicas, os perfis metálicos, vocês têm que calcular o centroide, é onde a gente erra, é onde eu errava também. Certo, galera? Um bom final de semana para vocês e até a próxima.